Graça e paz aos meus queridos amigos e irmãos que comigo estudam a palavra de Deus, buscando nela compreender aquilo que Deus revelou aos seus filhos e aos seus servos no livro do Apocalipse. No estudo de hoje da carta à Igreja de Filadélfia, encontraremos nela ainda a mesma ênfase à volta de Jesus e ao tema do juízo celestial, como ficou evidente na carta de Sardes. A doutrina da volta de Jesus, na verdade, permeia todo o assunto das 7 cartas. Na igreja de Éfeso, Jesus havia dito: venho a ti, em Apocalipse 2:5. Na igreja de Pérgamo, Jesus disse: venho a ti sem demora. Capítulo 2, verso 16. Para a igreja de Tiatira, Jesus disse: conservai o que tendes até que eu venha. Apocalipse 2:25. Para a igreja de Sardes, em Apocalipse 3:3, Jesus disse: se não vigiares, virei como ladrão. E aqui na igreja de Filadélfia, no capítulo 3:11, Jesus fala: venho sem demora. E por último, para a igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3:20, no nosso período, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Jesus quer dizer: eu já cheguei, estou aqui. Queridos irmãos, esse tema é sério, é muito seríssimo. Por isso Jesus não queria vir de qualquer jeito, a qualquer momento. Ele não quer que sua vinda seja uma surpresa para ninguém. Por isso ele manda sinais por cima de sinais. E por muito tempo a mensagem da volta de Jesus está ecoando sem parar, porque ele quer que você se prepare. Após a nossa leitura da mensagem de Jesus à igreja de Filadélfia, que está em Apocalipse capítulo 3, versículos 7 a 13. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Observe o fim da carta de Filadélfia, fazendo uma clara referência ao santuário,
Repare também que no começo da leitura, Jesus referiu-se a uma porta que ele deixou aberta na igreja de Filadélfia. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E em seguida ele menciona uma hora em que a humanidade seria provada. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Aqui estão os dois aspectos da vinda de Jesus, que são o juízo e o santuário, representados pelo simbolismo da porta aberta e da hora da provação. No estudo anterior, vimos esses dois aspectos serem revelados no toque da sétima trombeta, que dissemos que tocou em 1844. E o que aconteceu quando a sétima trombeta tocou? Apocalipse 11, 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Agora vejamos que assim como o tema do regresso de Jesus permeia as 7 cartas, ainda no simbolismo de Filadélfia, identificamos uma linguagem do juízo e do santuário. Façamos a comparação da mensagem ao vencedor na carta de Filadélfia e na carta de Pérgamo. Foi declarado em Apocalipse 2,17, com relação a Pérgamo: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Vamos pensar que no sistema judiciário romano era uma prática usarem 2 pedras, uma branca e uma negra, para condenar ou absolver um réu. Jesus se utiliza da mesma cena para ilustrar o juízo celestial em andamento, e o vencedor na igreja de Pérgamo, além de receber uma pedrinha branca com um nome novo escrito sobre ela, teria ainda o privilégio glorioso de comer do maná escondido. O maná escondido era a forma como se referiam no Antigo Testamento a um pequeno vasilhame colocada por Moisés dentro da Arca da Aliança, contendo o pão que alimentou os israelitas no deserto. Por vários séculos, o maná foi ali preservado sem corrupção, oculto aos olhos humanos, mas que poderia, em uma circunstância muito peculiar, ser visto pelo sumo sacerdote de Israel em seu ministério diante da arca. Pois bem, esse é o privilégio conferido a todo vencedor em Cristo, que herdar a salvação, receber uma pedrinha branca, um novo nome. Mas como poderá ele comer do maná escondido, se nem a arca da aliança não existe mais? Note então na promessa ao vencedor da igreja de Filadélfia, como ela é superior à de Pérgamo. Ao que vencer no período de Filadélfia, é possível conquistar uma dádiva a que nenhum outro cristão terá o privilégio no céu. Quem ou a que classe de vencedores está se referindo, portanto? Ao vencedor em Filadélfia, na volta de Jesus, ele promete: falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Primeiro, qualquer cristão que vencer receberá uma pedrinha branca. Mas o vencedor de Filadélfia não somente receberá uma pedra branca, mas ele mesmo será feito uma coluna de pedra no santuário de Deus. E Jesus disse: daí jamais sairá. Esta referência não pertence senão aos 144.000. Eles serão feitos coluna no santuário celestial e para sempre estarão ali, porque serão os sacerdotes de Deus no templo do céu. Todo salvo receberá um nome novo, mas além disso, diz Jesus que os 144.000 receberão sobre si próprios, isto é, Jesus disse: gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus e o meu novo nome, isto é, o selo de Deus, que será posto sobre os salvos da última geração. Eles terão essa experiência única, que só eles participarão. Mas há algo mais ainda. Qualquer salvo em Jesus comerá do maná no céu. Mas o maná escondido, reservado na arca, conservado puro e integral por toda a eternidade, será um prazer reservado aos 144.000. Que prazer será esse? Ele é revelado no mistério da porta aberta, no santuário que se abriu em 1844.
o Santo dos Santos, meus irmãos. É ali onde está a verdadeira arca, com as tábuas originais da lei de Deus. Este é o próprio maná escondido, diante do qual os 144.000 terão o privilégio de ministrar. E então este pensamento é para imaginarmos qual a doçura que podemos saborear da lei. É Cristo, o centro. Qualquer um que tenha contemplado a sagrada lei de Deus e a ela se apegue de todo o coração, é porque já provou do maná escondido, já se alimentou de Jesus, do pão do céu, que é Jesus. São com essas motivações formidáveis que Jesus, na carta de Filadélfia, nos incentiva a lutar pela coroa da vida eterna, por ser achado sem mancha na sua vinda. É importante reconhecermos que no Novo Testamento existe um santuário que se encontra no céu. Por isso que na mensagem dos 3 anjos de Apocalipse 14, a atenção de toda a humanidade deve ser atraída para os aspectos do juízo, da vinda de Jesus e do santuário, onde se encontra a sagrada lei de Deus, que é a norma do julgamento. Mas qual seria o agir de Deus para mover o coração dos seus filhos a descobrirem estas 3 grandes verdades? Essa boa pergunta é a essência da carta de Filadélfia. Faremos isso agora por um outro emblema da vinda de Jesus e do juízo, que é uma festa de casamento, as bodas do Cordeiro. Mas conforme podemos aprender dela no Evangelho de Mateus, capítulo 25, quando após Jesus relatar os sinais da sua vinda, ele descreve a condição da sua igreja nesse tempo. Meditemos na parábola das 10 virgens agora. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Esta tão conhecida parábola de Jesus para nós hoje tem o significado que aplicamos de modo individual a todo crente em Jesus, semelhante a uma dessas virgens prudentes ou as nécias. Mas como aqui já foi ensinado que mulher na Bíblia quer dizer igreja, as 10 virgens que hoje corretamente entendemos de maneira pessoal e individual, mas no contexto profético de Filadélfia, as 10 virgens que dormiram todas representam a todas as igrejas cristãs daquela época que dormiam porque não pregavam a volta de Jesus. Em verdade, em meados do século XIX, pelos anos de 1800, havia 2 pregações correntes que foram prejudiciais para os cristãos do seu tempo. A primeira ensinava que o santuário era a terra. E muitos de nós sabemos o dano que isso causou para a pregação da segunda vinda de Jesus em 1844. E a segunda, que era pior do que esta, era uma pregação popular que ensinava que a vinda de Jesus somente poderia acontecer depois de 1000 anos.
Ou seja, os líderes religiosos daquela época realmente criam e ensinavam que 1000 anos deveriam passar antes que Jesus voltasse. Eles também tinham uma expectativa para a volta de Jesus. Seria no ano 2844. Assim criam eles. Então falar que Jesus pudesse voltar naqueles dias era algo proibido de ser ensinado. Provavelmente seja este cenário da igreja de Filadélfia. E quando na parábola as virgens prudentes aconselharam as nécias a sair em busca do óleo que representa o Espírito Santo, mas também representa a iluminação da palavra, as virgens nécias poderiam se deparar com aqueles que vendiam um óleo falso, e provavelmente foi isso que adiou o preparo delas, e o seu atraso para ainda poder voltar e encontrar a porta aberta. Mas vamos agora falar da porta aberta na parábola das 10 virgens. Ocorreu em primeiro momento que enquanto todas as virgens dormiam, à meia-noite alguém gritou: "Eis o noivo, saí ao seu encontro." Em seguida, aqui as virgens despertaram e o noivo chegou, aqui representando a Jesus em sua vinda. O texto completa: "Chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta." Algo de muito interessante que se pode compreender nessa leitura é que no local onde as virgens adormeceram à espera do noivo, não era o local onde o casamento iria se realizar. Isso é muito interessante. A linguagem do texto deixa claro que o noivo, quando se apresenta, não diz que ele sai com as 5 que estavam preparadas no cortejo para o local do casamento. A Bíblia diz que somente as virgens nécias foi que saíram, e depois, quando puderam voltar, a porta já estava fechada. Então essa porta na parábola representa a mesma porta na carta de Filadélfia. Ela é a porta do santuário, em que quando todas as virgens esperavam no mesmo lugar pela chegada do noivo, dali elas não deveriam sair, mas entrar, ou seja, passar de um lugar para o outro, aonde as bodas seriam realizadas. E ao passar para esse novo lugar, a primeira porta se fechou. Foi nessa porta que as virgens nécias batiam esperando entrar. Pois bem, entendendo que as 10 virgens da parábola representavam todas as igrejas que em 1844 ouviram o clamor da meia-noite, o aviso de que Jesus estava às portas, significaria a porta do santuário. Significa o juízo pré-advento a ali se realizar. Realizar onde? No segundo compartimento do santuário celestial, no Santo dos Santos. Apocalipse 11:19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Assim que a imagem nos transporta para ver que, em sentido figurado, simbólico, o lugar santo, o primeiro compartimento do santuário celestial, era o lugar em que a igreja cristã permaneceu esperando pelo noivo, por Jesus, até o ano de 1844. E no ano de 1844 até os nossos dias, a igreja, simbolizada pelas virgens prudentes, passou com Jesus para o segundo compartimento do santuário celestial, para dentro do lugar santíssimo, onde se encontra a arca de Deus. Na continuação dessa explicação, vamos esclarecer o aspecto de quem deu o clamor da meia-noite e o significado do falso óleo, que significa o falso Espírito Santo e as falsas doutrinas. Vamos partir agora para o contexto histórico do período de Filadélfia e vamos responder a primeira pergunta formulada nesse estudo. Qual seria o agir de Deus para mover o coração dos seus filhos a descobrirem as 3 grandes verdades do juízo, do santuário e da vinda de Jesus? Sendo que as 2 primeiras, o juízo e o santuário, ainda hoje permanecem como um mistério para quase todos os que professam servir a Deus. Essa é a luz insuficiente das virgens nécias, que ainda pode impedir a entrada no céu de muitos irmãos que me ouvem. Então passe a considerar comigo os sinais que os cristãos de Filadélfia poderiam testemunhar naquela geração, que os poriam em alerta quanto à volta de Jesus. Seria este o clamor da meia-noite.
no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, 29 a 31. Jesus disse: logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Recorde que os sinais que hoje testemunhamos no mundo natural, especialmente no sol, dissemos que é um grande sinalizador da volta de Jesus. Mas de que maneira o sol também serviria de um sinal para os servos de Deus do século XIX, alertando eles que Jesus estaria voltando? Veja mais que os sinais seriam também na lua e nas estrelas, que hoje não parece estar acontecendo nada de anormal com a lua e com as estrelas. Mas vamos terminar a leitura de Mateus 24. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. A título de informação, os sinais preditos por Jesus no sol, na lua e nas estrelas já se cumpriram. Vejamos que em Apocalipse, eles também são profetizados no sexto selo. Portanto, vamos ao lugar. Em Apocalipse 6, nos versículos agora do 12 ao 17. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Está vendo que os mesmos sinais apontados por Jesus em Mateus está aparecendo aqui em Apocalipse 6, descritos da mesma forma e com um sinal a mais, de um grande terremoto. Agora vou falar resumidamente para você como esses sinais se cumpriram. Então, em nossa linha do tempo dos 7 períodos do Apocalipse, o período de Filadélfia começou após a igreja de Sardes, que teve início tradicionalmente em 1517, até que no ano 1755 ocorreu o primeiro sinal descrito no Apocalipse, um grande terremoto. Este terremoto se reconhece até hoje, indiscutivelmente, no terremoto de Lisboa, do dia 1º de novembro de 1755. Muitos terremotos de grande proporção têm havido e há até hoje, mas o terremoto de Lisboa é um caso à parte. Ele é o único terremoto de alcance mundial que se tem notícia. Por isso eu disponibilizei um pequeno documentário brasileiro para mostrar a magnitude daquele único terremoto que veio a ser sentido até aqui mesmo no Brasil. Isso é o que diferencia o terremoto de Lisboa dos demais. Recentemente nos lembramos do terremoto da Turquia, ou do Japão, da Indonésia, com grande destruição e perdas de vidas humanas. Mas nenhum alcançou o nível do terremoto de Lisboa em alcance de território global. O único terremoto maior do que esse também está revelado no Apocalipse, e diz que será o último, na 7ª praga, quando Jesus aparecer nas nuvens do céu. O terremoto de Lisboa foi o primeiro grande fato que despertou a atenção dos estudiosos da profecia e pregadores do Evangelho, que agora gozavam de uma maior liberdade para expressar sua crença em Jesus. Passado esse tempo, 30 anos depois, outro sinal chamou a atenção do mundo, e este sinal se deu nos Estados Unidos da América. Ficou conhecido como o dia escuro de 19 de maio de 1780, cumprindo a predição de que o sol escureceria ou se tornaria negro como um saco de crina. Relata-se que também foi nesse dia que a lua ficou vermelha como sangue. Mas em realidade, não que o sol escureceu, ele não ficou negro. Veja, o interessante quanto ao sinal do sol é que dele se acha mais textos bíblicos escritos do que a respeito dos outros sinais, mostrando a natureza de como ele se cumpriria. E o mais impactante é que o seu fenômeno também não foi em razão de um eclipse,
Como ele foi testemunhado apenas nos Estados Unidos, a impressão geral foi a de uma única nuvem tão escura que pairou sobre uma extensão enorme daquele país, que fez que o dia se tornasse completamente noite, chamando a atenção dos crentes que julgaram que o fim do mundo estava chegando. Mas olhe só, como tal ocorrência não chamasse a atenção apenas dos crentes, como também dos cientistas, nunca houve uma explicação científica para tamanha escuridão, porque naquele dia escuro não houve um eclipse. Porém, o principal ainda estava por vir. No dia 13 de novembro de 1833, deu-se o último sinal predito por Jesus. Tão impressionante e inconfundível como os anteriores, foi a queda das estrelas. Ele também aconteceu na América, somente que agora era testemunhado por muito mais pessoas e despertou o interesse ao nível máximo dos cientistas daquela época. Não se tratava de estrelas caírem literalmente sobre a Terra, pois apenas uma bastaria para destruir o nosso planeta, mas era uma chuva de estrelas cadentes, tão enormíssima que levou ao desespero os que assistiram àquele fenômeno, quando nunca antes haviam assistido um show piricotécnico. Você lembra das explosões e fogos de artifícios de fim de ano? Isto ainda não é capaz de comparar com o que eles viram naquela noite solene. Todo o céu estava em movimento, nenhuma estrela se via parada, e o sinal durou dias consecutivos. Então, isto sim teve uma explicação científica dos grandes sábios da época. Mas o tema foi de tão grande interesse para os astrônomos que aquele evento da chuva de estrelas de 1833 inaugurou uma nova era da ciência. Ela foi um marco no estudo dos cometas. E o que os cientistas de todo o mundo explicaram foi que aquela exibição tratava-se de um único cometa que se aproximou da Terra em sua órbita regular de 33 anos. Como ela recebeu suficiente análise dos astrônomos, ela foi batizada pelo nome dos seus descobridores, de Temple Turtle. Mas o que dizer da população que ficou desesperada, crendo que o fim do mundo havia chegado? Este foi realmente o contexto histórico da época em que muitos cristãos se entregaram como nunca à pregação do Evangelho. Agora crendo que Jesus estava às portas, porque eles testemunharam os 4 grandiosos sinais do segundo advento e passavam a agir como as virgens prudentes, recolhendo azeite nas suas vasilhas e buscando luz nas Escrituras para entender o que estava se passando. Então veja mais. Diante de que os cristãos daquela época viam aqueles sinais, entre tudo isso, surgiu uma pregação baseada em todas as profecias que já lemos até aqui, que justamente abordava o tema do juízo, do santuário e, é claro, da vinda de Jesus. Mas o conhecimento que eles tinham era insuficiente para impedir que fossem desapontados por esperar Jesus em seus dias. Pelo menos eles não tinham a luz que hoje temos de que a vinda de Jesus ao santuário da terra, como eles esperavam, não se realizaria. Como ainda muitos crentes de hoje estão olhando para Israel e para o templo de Jerusalém, esperando que o terceiro templo seja reconstruído, quando o mais provável é que essa seja a luz insuficiente ou falso óleo que impedirá um melhor preparo de muitos que têm uma noção vaga de como será a prova da grande tribulação nos últimos dias. Como já podemos traçar alguns paralelos daquele período com o nosso, por falta de conhecimento e de atenção, um grande número dos filhos de Deus em nossos dias voltaram a dormir e precisam ser despertados por um novo clamor da meia-noite, que certamente ocorrerá dentro em poucos dias. E a vinda de Jesus agora não será como foi no passado, não será uma vinda ao santuário, como foi em 1844, no céu, para o juízo, naquela porta aberta na carta de Filadélfia, mas será uma vinda literal a esta terra, para despertar os santos que dormem e arrebatar a sua igreja para o céu. Glórias a Deus. Então vou lhe mostrar um episódio daquela época em que os sinais da vinda de Jesus aconteceram e como se deu o clamor da meia-noite, de 1833 a 1844.
que foi nesse espaço que houve o último sinal da queda das estrelas e o desapontamento deles, quando Jesus não voltou no tempo que eles esperaram. Ouça com bastante atenção este comentário. No ano de 1831, um membro da Igreja Batista, por nome Guilherme Miller, um simples agricultor, mas que havia sido capitão no exército americano na luta da independência e ocupado cargos de importância na sua cidade, era contado entre muitos outros ao redor do mundo que na Europa e na América criam na breve volta de Jesus e ensinavam que ele voltaria em 1844. Observe primeiro que ele não era adventista do sétimo dia. Na realidade, a Igreja Adventista é fruto daquele movimento, mas que ela foi fundada somente em 1863, cerca de 20 anos depois. Então, quem eram os que ensinavam que Jesus voltaria em 1844? Eram católicos, batistas, metodistas, presbiterianos, luteranos, etc. Mas os que assim ensinavam que Jesus voltaria em 1844 eram realmente chamados de adventistas, por anunciar o segundo advento. Inclusive, aqui na América do Sul, a mensagem da volta de Jesus foi anunciada por um padre jesuíta do Chile, chamado Manuel Lacunza. Ele escreveu um livro a que deu o título A Vinda do Messias em Glória e Majestade. Mas para fugir dos riscos da Inquisição, que aqui mesmo no Brasil durou até cerca do ano de 1820, por influência de Portugal, ele assumiu um pseudônimo judeu de Ben Ezra e publicou seu livro na Espanha. Ali na Europa, como a crença na breve volta de Jesus estava sendo muito difundida, um famoso pregador escocês por nome Edward Even teve acesso a esse livro e o traduziu para o inglês. A história relata que dentre os ouvintes de Edward Even achava-se uma jovem católica chamada Margaret MacDonald, que em 1830 sonhou que o retorno de Jesus se daria em duas fases. Uma secreta, arrebatando a igreja antes da grande tribulação, e outra visivelmente no fim de 7 anos da grande tribulação. As experiências de Margaret MacDonald, que influenciou a muitos outros, foi realmente um desvio da mensagem bíblica anunciada pelos que aguardavam a volta de Jesus. O nome dela aparece associado à primeira manifestação carismática do dom de línguas, em 1830. Mas, como podemos imaginar, foi algo execrado naquela época. Porém, ao passo que a doutrina do juízo deixou de ser anunciada nas igrejas evangélicas, por outro lado, a doutrina do arrebatamento secreto se tornou a versão mais popular do ensino sobre a volta de Jesus, que até hoje a maioria dos evangélicos tem conhecimento. Mas qual foi a origem dessa doutrina? Realmente não pelo estudo da Bíblia. Mas falemos um pouco mais sobre Guilherme Miller, que encabeçou a proclamação do segundo advento na América do Norte. Enquanto a expectativa da volta de Jesus se dividia em 1830 para o dispensacionalismo e o carismatismo, a trajetória de Guilherme Miller, quando iniciou sua obra leiga em agosto de 1831, foi muito diferente. Ele pôde contar com uma grande classe de pastores, doutores e homens cultos nos estudos das profecias, que lhes deram em 1834 uma credencial da sua própria igreja batista e o aval de outras igrejas, reconhecendo ele como um expositor das profecias a nível interdenominacional. Nas preleções que realizava em qualquer igreja que fosse convidado, seu ensino era muito baseado em Daniel e Apocalipse, e até sua morte não teve o interesse de fundar uma igreja ou pedir ajuda financeira por seu trabalho. Ele era um missionário voluntário e procurava trabalhar pelo melhoramento espiritual de todas as denominações. E é muito importante que, ao fazê-lo, ele anunciava também a própria mensagem de Apocalipse 14:7, proclamando: temei a Deus e dai-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo. Portanto, ele pregava as duas coisas, a vinda de Jesus e que o juízo de Deus ia começar em 1844. Mas, como os demais, ele também foi desapontado. Mas, enfim, em que ponto eles erraram?
se baseavam-se na Bíblia. No fim agora desse estudo, desejo lhe mostrar que as mesmas profecias que lhes serviram de guia, igualmente predizia para eles que uma tardança na volta de Jesus poderia gerar tal desapontamento que eles experimentaram. Vamos ver essa revelação voltando a Mateus 24, 29 e 30. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Repare bem, meu querido irmão, que ao Jesus descrever sua vinda em Mateus 24, ele anuncia que ela seria após o cumprimento dos sinais do sol, da lua e das estrelas. Mas preste atenção em um detalhe. Ouça Jesus declarar que antes que ele aparecesse nas nuvens do céu e fosse visto, a sua aparição seria precedida pelo sinal do Filho do Homem. O sinal da vinda de Jesus apareceria primeiro, depois o Senhor Jesus seria visto vindo nas nuvens do céu. Percebeu esse detalhe? Muitos já têm questionado que sinal seria esse, o sinal do Filho do Homem, que iria surgir antes que ele aparecesse. Mas quando tomamos conhecimento dessa história, como lhe contei, da fé na volta de Jesus, a qual inúmeros cristãos do passado anunciaram e aguardaram a volta de Jesus nos dias deles, e tal foi a ênfase que eles deram e o preparo que eles fizeram, muito melhor que o nosso hoje, e que chegaram eles ao ponto de marcar o dia, o mês e o ano para Jesus voltar, e que na hora esperada eles estavam aos milhares ao redor do mundo, olhando para o céu, esperando Jesus voltar. Isto não deixou de ser um grande sinal para eles mesmos e para os nossos dias. Podemos crer, meus irmãos, que foi aquele o sinal do Filho do Homem, colocando todas as nações, tribos, povos e línguas em expectativa pelo chegamento do nosso Senhor à terra, e ele breve será visto nas nuvens do céu. Amigo e irmão, é realmente isso que quero lhe dizer. Em 1844, se Jesus tivesse voltado, sua igreja estaria preparada e esperando por ele. Mas graças a Deus que ele não voltou, pois se ele tivesse voltado antes, como poderia voltar, nós não teríamos nascido. Mas Jesus tem adiado por mais um pouco de tempo a sua vinda, por tua causa e por minha causa. Porém, eu quero lhe dizer algo muito sério e sincero. Hoje você está vendo acontecer sinais muito maiores do que naquela época. Hoje temos muito maior conhecimento do que eles tinham, sobretudo das profecias. E também há problemas religiosos muito maiores, há enganos e desafios para serem enfrentados. Há um falso óleo, falsas manifestações de dons, como houve naquela época. Pode haver um falso espírito, falsas doutrinas para nos desviarmos. Hoje vemos sinais no sol, na lua, nas estrelas, no mundo religioso, no mundo político e social, como eles não viam. Tudo nos dizendo que algo de muito grandioso logo deverá acontecer. Se o Senhor Jesus quiser voltar agora, tudo está preparado. Meu apelo para você, querido amigo, é que você se prepare, porque Jesus só vai esperar por você um pouco mais. Ele não vai mais demorar. Aceite a Ele hoje como teu Salvador pessoal. Volte para a igreja. Não adie o seu preparo. Deus não quer perder você. A porta ainda está aberta, mas breve vai se fechar. Deus te abençoe. Eu espero você para o nosso próximo estudo da série das 7 cartas do Apocalipse. Amém. Hoje é o tempo de mudar o coração. Tem
tempo de mudar as coisas ao redor, tempo de um futuro bem melhor, com muita luz e com Jesus. Hoje é o tempo de preparo pro amanhã, tempo de saber que Cristo vai voltar.